Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos aqui para mais uma aula. Essa aula que eu adoro esse tema, porque é um tema bem polêmico, né? É um tema que eu gosto de estar explicando pessoalmente, mas pelo que o mundo está passando, fica bem difícil, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar. Eu gosto dessa aula da forma que eu vou escrevendo na lousa, que eu vou mostrando para vocês, né? Cada um respeitando, como eu falei para vocês, né? O assunto bem polêmico, mas é um assunto muito bom. Sempre os alunos falam a opinião, né? Coloca os seus pontos de vista. E como, né, eu gosto daquela aula que os alunos ficam sendo bem participativos, mas não é dessa vez, né? Então vamos lá. No decorrer da aula, vocês vão ver algumas coisas que eu estou explicando, mas eu complementei a aula de vocês com uma explicação, tá? De uma professora também das artes. Eu achei muito legal, mais ou menos a mesma forma que eu explico. Aí eu não quis estar fazendo a mesma coisa, porque, como eu falei para vocês, eu queria estar fazendo essa aula pessoalmente, né? Presencial. Mas a aula é muito, a explicação dela é muito boa, não deixa nada a desejar. E vamos lá, né? Vamos lá, que vamos seguir com fé, beleza? Então, reconhecer a importância, o respeito e a diversidade religiosa presente em nossa cultura. Vai, né, ao decorrer da aula, vai apresentar a arte tridimensional que certas religiões usam em suas esculturas. Analisar a escultura como uma manifestação de fé, ok? Então, aqui, ó, vocês já estão vendo, né? Alguns símbolos, algumas religiões. Não podia faltar, né? O mundo, o planeta. E nosso planeta é composto de várias religiões, de várias crenças, tá? Aonde que é a definição de religião e fé? Aqui nós estamos falando a arte e a fé. Nós não estamos falando de arte e religião. Entenda, viu? Tá certo? É arte e fé, não arte e religião, tá bom? Aí agora vocês vão escutar a obra do Gilberto Gil, né? A música, a composição. Já vocês já vão se entendendo, se interagindo um pouco melhor, né? Mas antes eu quero falar para vocês a presença de símbolos tradicionais das matrizes africanas nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A capoeira é uma evidência na abertura dos Jogos Olímpicos. É o toque dos atabaques, dando ritmo ao hino nacional brasileiro. Em seu encerramento, nos faz perceber que o esforço não são em vão e que temos mais um passo da nossa árdua e insistente luta contra o racismo e a discriminação contra a população negra e o povo de terreiros no Brasil. Um país em que o racismo e a intolerância religiosa contra a religião de matrizes africanas são ainda muito presentes. Dá destaque positivo a símbolos que são próprios da tradição africana. Um evento mundial é tão expressivo. Não é um simples símbolo, uma simples simbologia. É uma grande conquista que reflete os anos de diálogo e enfrentamento. A CEPERS celebra o resultado do caminho trilhado durante o mês de julho. Fizemos várias reuniões e articulações denunciando a exclusão das religiões de matrizes africana do espaço econômico na Vila Olímpica e reivindicando
mais lugares em destaque nos elementos da tradição de matrizes africanas que fazem parte da vivência brasileira. Pessoal, é assim. Isso aqui é um complemento, é um texto complementar da própria apostila de vocês, tá? Deixa eu falar um pouquinho. Por quê, né? Não podemos ter preconceito, como eu estou falando. A arte e fé. Temos que respeitar, temos que ter uma cabeça aberta, né? Quando vocês estiverem lá na faculdade, vocês vão para o ensino médio, quando vocês estiverem lá na faculdade, vocês vão entender que tem que ter o respeito. Quando eu falo sempre nessa aula, eu falo, gente, eu coloco assim, o que é religião? Eu começo falando para vocês, o que é religião? Aí um fala, religião é amor, o outro fala é respeito, o outro fala é Deus, o outro fala. Cada um vai falando, eu vou fazendo os tópicos na lousa, né? Aí fala amor, fala paz, fala carinho, esperança, sinal de vida, cada um fala uma coisa. Aí no final, sempre quando eu volto na minha aula, né, quando eu estou explicando sobre isso, eu falo assim, então tá. Então vocês, para ter tudo isso, essas qualidades tão positivas, tão necessárias na vida, vocês precisam da religião ou vocês precisam da fé? Quer dizer que se vocês não tiverem a religião, vocês não têm nada disso? Aí os alunos sempre me olham assim para minha cara, é mesmo, né, professora? Porque a fé, é como fala, a fé, a religião, ela é um estudo, ela é um complemento, ela faz parte. Ela faz parte para a gente entender, né? Um caminho para a gente entender. Mas a fé, gente, se vocês falarem para mim, professora, o meu lápis me curou, eu vou respeitar e vou acreditar. Se vocês falarem, professora, olhe, eu bebo água todo dia, uma água diferente, e essa água ela me curou. Eu vou respeitar e vou acreditar, porque a sua fé, a nossa fé, ela é muito grande. Ela vai além da religião, tá certo? Agora, sim, no decorrer da aula, né, como eu falei, vocês vão ver. Então, vamos retratar a fé por meio da linguagem artística da escultura. Ter fé significa acreditar em algo, como eu falei. E isso nos permite construir símbolos que irão representar nossas ideologias. Vocês entenderam? Então, a fé ela vem em primeiro lugar, tá? É a partir da fé que a gente cria as simbologias, né? Está inserido aí no mundo das artes, porque aí também vai precisar fazer os desenhos, né? Por isso que a arte também ela tem uma extrema importância nesse sentido. Eu também vou falar aqui para vocês. É bem interessante, né? Era bom ir na sala de aula porque a gente ia ampliar um discurso, né? De como a cultura de um povo é formada por vários elementos, como conceitos, mitos, valores, danças, festas populares, alimento, modos de vestir, a crença e entre outros fatores, tá? Então, assim, o bom seria a gente discutir, né, mesmo esse assunto, porque ele é polêmico e a pessoa fala, professora, mas por que fulano naquela religião ela usa determinada roupa, ou por que isso, ou por que aquilo? Porque também isso faz uma parte da fé, faz parte do movimento, né? É como fala, são ideologias, elas são criadas, tá? Mas a fé é algo muito pessoal, é muito particular, é de cada um. Eu não posso falar assim, a fé daquela pessoa, aquela pessoa está errada, porque ela tem fé naquilo que não é certo. A gente não sabe o que é certo, a gente tem que ser puro, a gente tem que ter fé, tá? Aqui eu não tô para colocar o que é certo e o que é errado, quero que vocês entendam, tá? Não tira isso da cabeça, esse não é o momento para pensar, mas a professora vai mudar a minha ideologia, a professora quer mudar a minha crença. Não estou aqui para isso, tá? Não estou aqui para isso. Eu estou aqui trabalhando em cima do livro, qual que é a proposta, tudo bem? Vamos ter a cabeça aberta para entender.
Agora vocês vão acompanhar, né, a música do Gilberto Gil, tá bom? Sim. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. Na maré, na lâmina de um punhal, oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, café não costuma fé não costuma falhar. Com fé eu vou, café não costuma fé não costuma falhar. Fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não Então, aí vocês viram, né, o vídeo, tá? Vai na fé, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, é a intolerância, né? Então, vocês vão estar sempre vendo. Vamos fazer o certo, né? Como eu tinha falado para vocês, era a gente fazer debates. Eu ia convidar até a professora, né, de história, que até o próprio livro, né, pede para que faça esse convite para um professor de história, para também ele estar ajudando aí no entendimento de vocês, né? Que ele seria para ele explicar no período histórico mesmo esta parte da fé, né? Da fé em si. Agora,
eu vou dar, né, acrescentar o conhecimento, né, aí a apostila de vocês, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá iniciar o nosso segundo bimestre de artes e ele vem com um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a arte atrelada à fé. Bom, gente, antes da gente entrar nesse universo da arte relacionada à religião, eu acho muito interessante a gente ter uma pequena conversa sobre a diversidade religiosa, né? Então vamos lá. Primeiramente, é importante compreender que há centenas de movimentos religiosos no mundo. Inclusive, nos últimos anos, floresceu muito mais, né? Existem muito mais a cada dia. Muitos países, como no caso do Brasil, que recebeu inúmeras influências culturais, há uma diversidade significativa de crenças, algumas pautadas em raízes milenares e outras nem tanto. Diante de toda essa pluralidade, é necessário nos permitir conhecer as vivências e práticas religiosas de outros, mas isso não significa que você estará desrespeitando ou abrindo mão da sua própria crença, da sua religião, tá? Essa prática de dialogar é um importante exercício de empatia e amadurecimento, pois ela vai ajudar a diminuir aquela consciência fundamentalista de que existe apenas uma religião. Não sei se vocês já tiveram conversas desse tipo, mas é sempre interessante você abrir um pouco a mente para ouvir e também assim poder falar, né? Então, assim, através do diálogo, né, conseguiremos demonstrar o nosso respeito e diminuir o preconceito religioso para com o que é desconhecido para nós. Às vezes conhecemos mais sobre uma religião do que sobre outras. Então, esse momento de se abrir e se permitir conhecer vai diminuir esse preconceito religioso existente, que às vezes a gente pode até não perceber que não existe, né? Mas existe sim. Sempre há um pouco de medo no que é desconhecido. Então vamos lá. Por que é importante respeitar, né? Por que é tão importante que a gente respeite a crença das pessoas? As religiões, elas possuem como principal objetivo transmitir os aspectos positivos das pessoas, certo? No geral, relacionando as suas práticas à natureza, a princípios, valores, compreendendo o outro. Se não há essa transmissão de forma respeitosa, então algo não está indo coerente, correto? Se a minha religião prega que eu faça o bem e eu não faço o bem ao outro só porque ele não é da minha religião, então algo aí está errado. Quando você não é compreensível com a religião ou as práticas religiosas ou os símbolos religiosos do outro, você não está sendo coerente com as suas práticas humanas. Respeitar essas diferenças é fundamental e, nesse quesito, reitero que o diálogo será a principal ferramenta, inclusive para compreendermos os aspectos artísticos, né, que nós vamos estudar dentro desse momento, né, segundo bimestre, e essas demonstrações de fé diferentes de várias pessoas. Muitas religiões no Brasil, muitos movimentos religiosos, grupos religiosos. Aqui, nesse gráfico, vocês podem ver, um é referente a 2000 e outro referente a 2010, feito pelo IBGE. Mostra aqui algumas das religiões existentes no Brasil, mas eles não incluem todas, né? A gente pode ver que há um número considerável ainda de católicos, né? E em segundo vem os evangélicos, neopentecostais. Mas existem muitas outras formas de religião aqui. Esse, por exemplo, são apenas alguns dos que existem, né? São muitos.
Muitos, eu confesso até que eu não conhecia por nome, né? E eu acredito que seja muito interessante para vocês realizarem essa pesquisa ou perguntar para a professora de ensino religioso em algum momento, né? Para criar um debate e mostrar um pouco dessas características, né? Mas existe todo um universo que quanto mais a gente procurar, menor será a nossa dificuldade em entender e compreender, né, como é feita essas demonstrações artísticas em cada um desses grupos. Isso aqui se divide, Para falar desse mas ela tá se tema, abrindo, por isso que acho agora não muito coloca. válido a Tá gente se abrindo. chamar alguém que seja especialista na área. Então eu convidei a professora Ingrid, que é uma cientista da religião, para falar um pouco sobre essas concepções de fé e da arte. Bem, professora Ingrid, quero agradecer muito por ter aceitado esse convite de fazer parte desse momento nessa aula e falar um pouco assim de uma forma mais profissional, né, digamos assim, mais técnica e de sua opinião também, que tem mais experiência nesse assunto, sobre o que é a fé, né, e por que a fé utiliza da arte também para se expressar. O que seria fé? Se a gente for pegar e olhar, né, ver isso por um lado mais científico, a gente pode dizer que a fé são um conjunto ou sistemas de crenças religiosas, tá? Agora, na minha visão, como Ingrid Stella, eu vejo de uma maneira muito pessoal. Como assim pessoal? Depende de cada pessoa, é muito individual. Eu não posso dizer que a minha fé é igual de uma amiga minha, ou da minha mãe, ou da minha família. Isso vai variando, porque a gente é diferente, a gente acredita, né, em coisas diferentes, a gente tem estilos diferentes, e isso também acaba influenciando nessa nossa construção do que seria fé. Também a gente pode dizer, eu vejo, que é uma questão pessoal, individual, uma coisa muito íntima de cada pessoa e que também está ligado muito com a questão espiritual. De acordo com que eu desenvolvo, né, a minha espiritualidade, automaticamente também eu vou desenvolvendo sobre essa questão da fé. Aquilo que eu acredito, aquela filosofia de vida que eu acabo inserindo, né, que eu acabo colocando em prática durante o meu dia a dia. A gente vivencia também de formas diferentes. A gente pode dizer que a gente vivencia essa questão da fé por orações, pelas nossas atitudes, os nossos comportamentos, como a gente acaba tendo uma visão de mundo, o nosso olhar sobre o outro. Então, tudo isso está ligado dentro desse sistema, né, dessa esfera que a gente chama de fé. Então, para mim como Ingrid, eu vejo dessa forma, dessa maneira. Agora, se a gente estiver falando o que seria fé cientificamente, a gente pode dizer que são esses conjuntos de crenças religiosas. E aí isso vai variando de acordo com religião para religião, né? Cada religião acaba tendo esses sistemas de crenças religiosas um pouco diferente das outras. Agora, se a gente for colocar isso para um lado pessoal, isso também vai variar de acordo com todos esses exemplos que eu acabei dando aqui. Entendi. Então, sob a visão de uma cientista da religião, como tu és, como tu poderia dizer que a fé e a arte estão relacionadas? Ela vai se relacionar com a fé por meio de vários elementos artísticos, como a gente pode citar as pinturas, as esculturas, as músicas, os filmes, né? Dentro também da arte, a gente vai ter um elemento artístico que diz respeito à questão da arte sacra, que era uma arte voltada justamente para esse aspecto, né, messiânico religioso, onde foi feita a questão das imagens dos santos, enfim, todos esses, digamos assim, adornos, né, que a gente pode encontrar, por exemplo, dentro de um templo sagrado. Por exemplo, uma igreja. A gente vai encontrar na igreja vários aspectos artísticos, né? A questão da estrutura da igreja, de um templo sagrado, as imagens, né?
A gente também tem algumas igrejas, como a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, né, que fica na França. A gente tinha um elemento, além das imagens e do estilo arquitetônico da igreja, a gente também tinha os vitrais. E esses vitrais é como se fossem os pequenos vidrozinhos, né, que são coloridos e aí formam um desenho. Então, alguns vitrais da catedral, da igreja, eles acabavam remetendo a símbolos astrológicos, por exemplo, os signos, né? Então, era muito presente isso. Então, são várias formas que a gente pode encontrar a arte, né? Digamos assim, esse relacionamento desses dois termos. Agora, entrando nesse campo mais imagético das artes de representação, vamos falar dos símbolos. E aí a gente também pode considerar que é muito comum que as religiões estabeleçam os seus próprios símbolos, né? Eles são essenciais. E o objetivo deles, muitas vezes, é identificar, né? Alguns vão narrar, né? Outros vão simbolizar histórias, né? E em um momento da história, na verdade, eles serviram para que eu pudesse me comunicar em um momento em que a religião, né, o cristianismo, no caso, era proibido. E a gente vai ver isso no futuro. Mas aqui eu trouxe para vocês os símbolos que, na minha opinião, são mais recorrentes. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre o significado de cada um. O primeiro seria a cruz, né? Um elemento muito presente, né? Já que ele representa o simbolismo. E esse símbolo, né? Ele vem com esse apelo forte, né? Em que ele representa para a gente essa morte de Cristo. Mas também ele vai representar essa Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próximo símbolo que eu apresentar para vocês é da estrela de Davi. É um símbolo também que eu considero muito comum, assim. Eu vejo principalmente em cordões, pessoas usando, né? Mas esse símbolo, ele é do judaísmo, tá? E ele é formado por duas pirâmides, uma apontando para cima e a outra invertida, representando a união ou equilíbrio entre o céu e a terra. Segundo a literatura, Davi, rei de Israel, mandava gravar o símbolo nos escudos do seu exército como amuleto de proteção, né? E ele, geometricamente, é construído de uma forma de estrela, né? Com duas letras que impunham o nome em Davi. A estrela Davi tornou-se o símbolo da nação israelita e do povo judeu, estando presente na bandeira de Israel. Outro símbolo também muito frequentemente visto, que eu vejo assim nas redes sociais, na internet, é a lua crescente com estrela, né? Algumas pessoas, né, ligam esse símbolo ao islamismo, né? Quando ele foi adotado na bandeira do Império Turco-Otomano, ganhou identificação com os muçulmanos. Ainda assim, alguns fiéis mais radicais negam a utilização de qualquer símbolo para representar a sua fé. O outro símbolo é OM, que significa aquilo que protege. E esse símbolo ele está ligado ao hinduísmo, né? O principal mantra da tradição religiosa. A sua forma é semelhante ao número 3 e, como todos os outros, funciona como uma espécie de oração. Então, gente, esses símbolos, existem muito mais outros, né? Variados símbolos. E eu convido vocês a pesquisarem também, serem curiosos, né? Ficarem instigados e irem pesquisar mais sobre esses símbolos. Se nós vivenciarmos essa experiência de ter uma religião e nela conter esses objetos e símbolos artísticos, muitos artistas usaram disso para poder criar as suas obras. O seu processo criativo, então, se tornou o estudo dessas religiões e dessas simbologias. Vamos observar o exemplo. Não só artistas plásticos conhecidos e renomados utilizaram desses elementos religiosos e da fé para construir obras, né? Artesãos também investem diariamente nisso. Aqui no Pará, né, a gente tem um exemplo disso, que é no período do Círio. Quando acontece o Círio, muitos elementos feitos por artistas são comercializados.
Existe, na verdade, o Museu do Círio, né, onde ficam todas aquelas esculturas que são feitas de cera ou de miriti, que as pessoas fazem homenagem durante a procissão, e eles colocam alguns lá no Museu do Círio. Mas vamos conhecer aqui alguns outros artistas e exemplos. Bom, muitos artistas, né, brasilienses demonstraram a sua fé por meio da arte. Essa moça é um exemplo, né? Ela decora peças de gesso e também esculpe. Ela se chama Clesiania Ribeiro, né? E ela acredita que realizar esse tipo de peça aproxima ela da religião dela, tá? Um exemplo também aqui interessante é esse senhor que se chama Benedito da Silva e ele cria terços, né, que é um elemento, um objeto da religião católica, e ele comercializa. O outro exemplo que eu vou mostrar para vocês também é um artista chamado Gil Marcelino e ele cria todos esses objetos, né, que são bem interessantes. Mas é muito comum realmente a gente encontrar esses elementos mais da religião assim católica quando diz respeito a esculturas ou a exposições mesmo em museus. Entretanto, há um tempo atrás eu visitei uma exposição que foi muito assim incrível para mim, né? Foi uma experiência bem interessante e se chamava Nós de Aruanda, né? Essa exposição é como se fosse uma viagem para o imaginário das religiões de matriz africana existentes no Pará, né? Ela aconteceu devido à necessidade da inserção de artistas de terreiro no circuito de artes visuais, até esse período de 2011. Porque é muito possível ver que existe um grupo de pessoas que quase não tem espaço em galerias e museus. Então, esse grupo de artistas de terreiro se reuniram e realizaram essa exposição. Aconteceu mais de uma vez e eu fui em uma dessas vezes na exposição. E muitos elementos incríveis que eu não conhecia e eu pude observar. E foi muito, muito curioso, assim, interessante observar, né, esses elementos das religiões afro que estão na minha cidade e eu não conhecia, né? Então, essa proposta, né, reuniu todos esses artistas num esforço coletivo e realizou essa exposição, né? Muito interessante. Bom, gente, esse tema é um tema muito rico e cheio de coisas para a gente pesquisar, ler e investigar melhor. Mas agora eu vou deixar uma tarefa simples para vocês. Eu quero que vocês escrevam o que é a fé para vocês. Tentem também criar uma colagem que mostre exemplos de coisas que vocês considerariam como fé. Então, aguardo vocês na próxima aula. Beijão! Então, pessoal, vocês viram aí a explicação dessa professora, né? A professora Mônica, junto com uma outra professora de ensino religioso, tá? São pessoas formadas, tudo, né? Que estão compartilhando aí do conhecimento delas. E vocês viram, elas deixou bem claro, né? Uma forma muito boa que elas explicaram sobre arte e fé. E eu vou deixar para vocês uma atividade aonde eu vou deixar a atividade lá na descrição quando eu mandar o conteúdo da aula para vocês, tudo bem? Espero que todos fiquem bem, que todos estejam bem. Até logo, tá ok? Até logo.